Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando a roupa, andando de bike, conferindo aquela proposta, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 94 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 6º do ano de 2022. O nosso podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreiaço Rios, oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se e conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. O podcast Áreas Contaminadas conta também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e Vapor Solutions, e o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo e sua valiosa atenção, nesse momento de atenção muito disputada pelas redes sociais. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ECD com certeza, né? E também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira, é só acessar o site apoia.se/ECD Ambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. A transação é segura como qualquer compra online e mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança. Se for por boleto, a plataforma te manda o boleto. Se for cartão, o Apoia-se lança na fatura do cartão, sem muita dor de cabeça. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, sobre o meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Jane Flor, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquinho, mais 8 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto, onde eu vou tentar fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Não custa lembrar, essa é uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para ajudar pessoas falando de temas que nem todos têm acesso facilitado. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem aí temas, textos, abordagens, etc. para a gente falar por aqui. Antes do episódio em si, gostaria de dar uns recados importantes. Primeiro, estão abertas as inscrições no site da ESAS, aesas.com.br/eventos, as inscrições para o curso online ao vivo sobre planejamento de investigação, que será realizado em março agora de 2022. Eu tenho a honra de ser o coordenador desse curso. Procurem mais informações, preços, datas exatas, etc. no site da ESAS, então, aesas.com.br/eventos. Um outro recado interessante. No episódio sobre a caracterização do solo, fiquei de indicar algumas referências. Uma dessas referências que eu gosto muito, recomendo que vocês também comprem, leiam e leve para campo, se possível. É um livro que tem um encarte, né? Um encarte feito para você levar para o campo, né? Isso é muito interessante. Imagina, o livro tem
é uma página assim, né, que permite que você leve para o campo. Esse livro se chama Guide for Using a Hydrogeologic Classification System for Logging Water Wells Boreholes. Então, um guia para usar classificação hidrogeológica, né, o sistema de classificação hidrogeológica para sondagens de poços de água, né, de poços tubulares profundos, de poços de água e tal. Escrito por Thomas M. Hanna, né, Hanna é igual aquela empresa que vende os multiparâmetros, H-A-N-N-A. Thomas M. Hanna, em 2006. Ele foi lançado e é vendido pela NGWA. NGWA é National Groundwater Association, uma espécie de ABAS, né? A ABAS é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. A NGWA é a ABAS dos Estados Unidos. E a NGWA tem muitas publicações, vende as coisas no site, é muito interessante. São várias das coisas muito legais nesse livro. O encarte, como eu já falei, né, tem imagens que ajudam na classificação de solos granulares, mostram grau de arredondamento, mostram exemplos de gradação, né, se é um solo ou uma areia bem graduada, mal graduada, exemplo de cores extraídas da carta de Munsell, escala milimétrica e outras coisas que ajudam muito no campo. Algo também muito interessante é que esse livro é voltado para a classificação dos solos, mas com um olhar hidrogeológico. Então ele aponta o que é esperado de condutividade hidráulica daquele tipo de solo. Enfim, se quiserem comprar um livro para melhorar a classificação de vocês, né, recomendo esse. E aí tem também um livro nacional, né, portanto em português, que é muito legal também. É editado e vendido pela ABGE. Esse livro é chamado de Diretrizes para a Classificação de Sondagens. Ele foi escrito e publicado em 2013. Ele é mais voltado para a classificação geotécnica, mas é também muito interessante para a nossa consulta aqui do dia a dia. Bom, vamos agora então ao tema central desse episódio, as técnicas de sondagem. Vamos começar falando dos objetivos da sondagem. Você vai fazer uma sondagem, mas com qual objetivo? No meu entendimento, você pode ter no GAC dois principais objetivos com a sondagem. 1. Coletar amostras de solo ou de rocha. 2. Fazer um furo. São objetivos excludentes, pessoal. Se você quer fazer um furo, você provavelmente não irá coletar boas amostras de solo. E se você faz uma sondagem com o objetivo de coletar boas amostras, dificilmente você consegue aproveitar esse furo para fazer outra coisa. Como vocês devem estar pensando, sim, eu estou falando da instalação de postos de monitoramento, que é normalmente o objetivo número 1, 2, 3, 4, 5 e tudo mais de uma sondagem. Quando você quer instalar um poço, você precisa fazer um furo. E fazer esse furo para instalar esse poço é incompatível com a amostragem adequada de solo. Mas vamos falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. Então, pessoal, vamos imaginar aqui que seu objetivo com a sondagem seja fazer uma amostragem de solo. E aqui um parênteses. A revisão da norma 15492, que fala sobre sondagens para fins de investigação ambiental, falará desse objetivo, coletar amostras de solo. E essa revisão não vai mais falar sobre como fazer um furo. A revisão da norma deve ficar pronta lá por maio desse ano, né? E você pode ter diferentes objetivos dentro da amostragem de solo, e isso vai estar contemplado na norma. O objetivo pode ser caracterizar o meio ou mandar amostras para um laboratório. Nesse segundo caso, as amostras podem ser para substâncias voláteis ou para substâncias não voláteis. E eu vou começar aqui falando o objetivo mais geral dessa sondagem para amostragem de solo. E esse objetivo mais geral vai estar também, mais uma vez, tudo que eu vou falar aqui, né, pelo menos a maior parte dessas coisas que eu vou falar, deverá estar presente na revisão da norma 15492. O mais geral é o seguinte: uma sondagem com o objetivo de coletar amostras de solo deve coletar amostras de solo que sejam representativas. Tá? Isso é o fundamental. Assim, é o ponto zero, o objetivo zero de qualquer sondagem para amostragem de solo. A amostra tem que ser representativa. Agora, o que é uma amostra representativa? Vamos começar pelo que não é uma amostra representativa. Amostras coletadas no espiral dos trados helicoidais, sejam esses trados ocos ou trados sólidos, né? O trado oco seria o Hollow-Stein Auger, ou o trado sólido, chamado também de Solid Auger, ou espiral, sei lá, não são, né? As amostras coletadas ali não são de maneira nenhuma representativas. Repito, esse solo que vem no espiral dos trados não é amostra de solo, é apenas o solo que veio do furo. Não há a menor possibilidade de usarmos isso para alguma coisa, porque o material está todo desagregado, está mexido, e principalmente porque não se pode saber de onde veio esse solo. Qual é a posição de cada porção daquele solo que está no espiral do trado. Então, pessoal, nunca devemos usar trados espirais para coletar amostras de solo representativas, certo? Analogamente, não tem como a gente usar o solo como amostra, né? Não temos que usar o solo que retorna da lavagem, aquela lavagem do trado manual e do SPT, como base para a caracterização do solo. Aqui eu estou falando de amostragem de solo para qualquer objetivo, ainda que seja para caracterizar o meio físico. Não dá para a gente coletar a amostra no trado espiral, não dá para a gente pegar aquele solo que vem da lavagem. Para quem não conhece o que é lavagem, sondagens com o objetivo de fazer ensaios SPT,
SPT é aquele ensaio que conta os golpes necessários para o amostrador avançar. O ensaio SPT é usado como base para o cálculo de fundações. E também é usada a lavagem em muitas sondagens com trado manual, quando se chega na zona saturada ou quando chega um solo mais compacto, né, mais duro, naquele solo residual muito difícil de perfurar, é utilizada a lavagem. Esse procedimento, lavagem, consiste em injetar água ou algum outro fluido de perfuração, que pode ser lama, pode ser bentonita, mas normalmente é água, com pressão. E assim essa pressão da água desagrega o material e expulsa esse material todo para cima, para fora do furo de sondagem. Isso permite o avanço dessa sondagem. Obviamente, esse é um procedimento usado para se fazer um furo, né? Não deve ser usado em nenhuma hipótese se o objetivo é coletar uma amostra de solo, ainda que essa amostra de solo seja só, entre aspas, só, para caracterizar o meio físico. Não tem como fazer a caracterização do meio físico com a amostra da lavagem. Não sabemos onde estava o solo que subiu, nem qual é a composição dele, nem ter a menor ideia de suas estruturas. Então, solo da lavagem não serve como amostra. Solo no espiral do trado não serve como amostra. Da mesma forma, não podemos investigar o meio físico fraturado. Se você já está pensando em investigação do fraturado, você não pode investigar o meio físico, né, fraturado ou qualquer tipo de rocha, sem você coletar a amostra dessa rocha. E a amostra da rocha é chamada testemunho. Se você não coleta o testemunho, você não está caracterizando o meio físico, no caso, o meio físico rocha. Não dá para a gente descrever o material que sobe em uma perfuração destrutiva. Perfuração destrutiva, em geral, é usada uma sonda rotopneumática ou uma rotativa de grande potência que usa lama e destrói a rocha. Falaremos um pouco mais sobre esses dois métodos um pouco depois, mas imagino que vocês tenham compreendido a ideia, né? Se você destrói a amostra, você não tem amostra. E se você não tem amostra, você não consegue caracterizar o meio. Resumindo, trado helicoidal sólido, trado oco, que é o hollow Steinauer, lavagem rotopneumática, não permite a amostragem de solo nem a amostragem de rocha. Portanto, esses métodos só podem, talvez, servir para fazer um furo, nunca para fazer uma amostragem de solo. Você, nesse momento, está pensando que, já que eu excluí os demais métodos, a coleta de amostra representativa de solo só poderia ser feita por trado manual ou por direct push, certo? Bom, é mais ou menos. Vamos imaginar, para começar, o trado manual, por exemplo. Imagino que a maioria de quem me ouve já viu isso sendo executado. Tirando o fato que é um trabalho assim, muito pesado, muito cansativo para quem faz, até um pouco de desrespeito com quem executa esse trabalho, quando é possível usar uma outra ferramenta, né? Vamos deixar isso de lado e vamos olhar para a amostra de solo em si. As pessoas vão gerando manualmente o trado, geralmente um trado tipo caneca, com as hastes prolongadoras, e nesse movimento rotativo, o solo vai entrando nessa caneca de forma forçada, então ele vai sendo forçado dentro da caneca. Quando o trado estiver cheio, e vai estar cheio pela avaliação dos operadores que estão lá girando e fazendo essa sondagem, né? Eles sacam esse trado. O trado está cheio de solo e mais as hastes, e batem a caneca do trado em um pedaço de madeira, lá na superfície, né? Para que alguém faça a descrição e avaliação dessas amostras de solo para descrever o material e, portanto, fazer uma tentativa de uma caracterização do meio. Bom, isso tem muitas incertezas. Esse furo com trado manual está cheio de incertezas. A primeira delas é que o solo, quando a gente faz isso, né, tira lá de baixo e vem aqui em cima e bate ele, é desagregado, totalmente desagregado pelo trado, de modo que fica difícil ver algumas características desse material. Segunda incerteza, o objetivo de quem está fazendo o trabalho é encher o máximo possível o trado, para fazer menos manobras. Então, o solo vem muito compactado, muito remexido, gerando amostras difíceis de serem caracterizadas. Mas a maior incerteza de todas é o furo que ficou aberto quando o pessoal tirou o trado do solo. Quando o furo está aberto, é muito provável que caia solo de estratos superficiais para o fundo do furo. E aí, na próxima vez, né, no próximo trado que é retirado lá de baixo, o trado vem com o solo perfurado e mais o solo que caiu. E o solo que caiu é popularmente chamado de bucha. E é quase impossível diferenciar o solo que caiu daquele solo que estava lá naquela profundidade. Portanto, é uma amostra não representativa. Ainda que não caia solo, é muito comum o furo dar uma pequena fechada e dificultar a recolocação, né, aquela reentrada do trado no furo. Quantas vezes vocês não viram o pessoal empurrar o trado e a composição, né, o trado, as hastes, tudo, dar umas pancadas nele, para chegar no ponto de começar a furar. Nesses casos, o trado estava levando o solo de cima para baixo pela própria reentrada do trado no furo da sondagem. Portanto, é uma amostra que vem, a próxima trado que vem, é uma amostra não representativa. Isso tudo, pessoal, para a zona não saturada, em uma condição que o pessoal chama de boa de furar.
Agora, imagina você quando é uma situação ruim de furar, ou quando é bucha, né? E agora bucha é a mesma palavra usada para outro sentido, para dizer que é um lugar muito difícil de trabalhar. Imagina como é que acontece. O desmoronamento da parede do furo aberto é ainda maior. Então, pessoal, o trado manual com furo aberto não permite a coleta de amostras de solo representativas, nem para a caracterização do meio, muito menos para o envio de amostras ao laboratório. Porque, se há mistura de material sólido ou de água que cai de cima com a alíquota que vamos enviar ao laboratório, não é possível usarmos essa metodologia para amostras representativas. Isso para não falar naquelas situações difíceis em que a equipe de sondagem acrescenta água ao furo para ajudar na perfuração. Quem está acompanhando a sondagem fica sensibilizado com a situação daquelas pessoas, com o sofrimento de fazer o trabalho, e aí acaba autorizando essa adição de água. Pois essa adição de água durante a sondagem com trado manual favorece a falta de representatividade nas amostras de solo. Eu estou aqui dizendo para sermos cruéis com os trabalhadores? Não, claro que não, de modo algum. Eu estou sugerindo que, desde o planejamento do trabalho, nós façamos a escolha por metodologias que permitam a coleta de amostras de solo representativas. Precisamos escolher uma metodologia que permita isso sem o sofrimento do trabalhador. Bom, vamos agora imaginar assim, uma situação extrema. A perfuração está ocorrendo numa área fonte, que tenha produto, produto immiscível, é o NEPA ou de NEPA, tanto faz. Ou seja, o local é uma fonte secundária. A sondagem com trado manual com furo aberto certamente vai arrastar boa parte desse produto para estratos inferiores, agravando o problema, agravando a contaminação, pela escolha mal feita da ferramenta de sondagem. Bom, agora vamos pensar, quantas vezes isso aconteceu? Imagina, por exemplo, quantas investigações foram feitas em postos de combustíveis, quantas dessas investigações foram feitas com trado manual, quantas dessas investigações as pessoas passaram por uma fonte secundária e levaram a contaminação para baixo. Quantas vezes usamos nessas investigações em posto tradão manual, furo aberto, produto no solo e vamos que vamos, Então isso foi praticamente a regra nas investigações. Isso hoje em dia não tem mais cabimento, pessoal? Você deve estar então se perguntando, existe a possibilidade de coletar amostras de solo representativas usando trado manual? Bom, se for para análise de voláteis, não. Isso vale também para ElNepal, ElNepal também é volátil, então para amostragem de ElNepal não se deve coletar amostras de solo usando trado manual. Bom, mas se for para caracterizar o meio ou para coletar amostras de solo para análises de metais, por exemplo, pode até ser que o trado manual funcione, mas é fundamental que o furo esteja totalmente revestido. Então é preciso usar aquilo que é o terror de todo sondador de trado manual, o revestimento. Usar o revestimento vai tornar o trabalho mais cansativo, vai tornar o trabalho muito mais lento, mais sofrido e possivelmente mais caro. Mas é a única forma de se obter informações representativas do solo, particularmente na zona saturada, e é especialmente obrigatório em pontos que existe a possibilidade de ter contaminação elevada ou que seja uma fonte secundária. Que se existir essa possibilidade, precisa usar o revestimento. Isso até é obrigatório. Em resumo, para que uma amostra de solo seja representativa, seja para qual objetivo for, a primeira condição é que o furo seja revestido. E na zona saturada? Pois precisa revestir também na zona saturada. Você deve se perguntar, mas eu preciso caracterizar o solo na zona saturada? Sem dúvida nenhuma, porque é lá que estão as unidades hidroestratigráficas que você tem como obrigação caracterizar, delimitar e identificar todas elas. Então as unidades hidroestratigráficas, obviamente, estão na zona saturada, então a caracterização dessas unidades com amostras de solo precisa ser feita na zona saturada. Bom, eu falei aqui que a amostra de solo representativa precisa que o furo seja revestido. E você pode estar aí pensando, mas o Direct Push é revestido? A metodologia da cravação contínua, Direct Push, Direct Push, Geoprobe, que o pessoal confunde muito esses nomes. Isso aí é revestido? E a resposta é, como sempre, depende. Existem diferentes modalidades do Direct Push, e umas dessas modalidades são sim revestidas, outras modalidades não são revestidas. Começando pela definição, o que é Direct Push? É uma metodologia de cravação contínua, então o amostrador entra no solo por cravação, por percussão, onde o amostrador tubular de aço é cravado por percussão no solo. Dentro desse amostrador de aço, em geral, se tem um amostrador de plástico, de polietileno ou de PVC, chamado liner. Pode existir um amostrador Direct Push sem liner, que abre no sentido longitudinal, chamado amostrador bipartido. Isso aí vale também como Direct Push, tudo que eu vou falar de Direct Push valeria para esse amostrador chamado bipartido, mas é bom lembrar que, por não ter liner, não é aplicável quando se vai amostrar o solo para análise de substâncias voláteis.
Se tiver volátil, você quiser analisar para volátil, você precisa que o amostrador tenha um liner. Bom, continuando, a modalidade Direct Push mais conhecida e utilizada no Brasil, sobretudo após a aprovação da NBR 16434, e essa norma exige, como eu falei, o uso de amostrador liner para coleta de amostra de solo para análise de VOX. E é claro, como vocês sabem, a maior parte das nossas investigações quer realmente verificar a presença dos voláteis. Por isso, essas investigações, essas amostragens de solo precisam ter o liner. Enfim, a modalidade mais usada do Direct Push é chamada de Single Tube, ou amostrador de tubo único. Como é que esse amostrador de tubo único funciona? O amostrador é cravado no solo, aí digamos até 1 metro, para explicar melhor, vou falar 1 metro, tá? Na verdade, o amostrador em geral tem 1,20 m, mas vou falar 1 metro aqui para facilitar. Então, o amostrador é cravado no solo até 1 metro, e a seguir é retirado do solo para que se tire o liner de dentro desse amostrador. Então, cravou o amostrador de aço, o liner está dentro dele, você tira esse amostrador do solo, tira o liner de dentro do amostrador e analisa o liner ali, vai caracterizar o solo e tudo mais. Só que nessa retirada do amostrador, o furo fica aberto, da mesma forma que o trado manual sem revestimento, com a desvantagem que nesse caso aqui o diâmetro é menor que a do furo com trado, então tem mais chance de dar alguma coisa errada. Bom, a seguir o liner é recolocado no amostrador e esse amostrador é reintroduzido naquele furo aberto até a profundidade de 1 metro. Bom, como o furo ficou aberto, muito provavelmente caiu solo no fundo do furo. Ou então, como sempre, como eu expliquei no trado manual, o furo ficou mais estreito pelo alívio de pressão do solo e quando o amostrador foi reintroduzido até a profundidade de 1 metro, esse amostrador arrastou o solo para baixo. Esse material de cima, ou que desmoronou ou que foi arrastado, fica no fundo do furo. E, ao se tentar cravar do 1 ao 2 metros, do metro 1 ao metro 2, que esse é o próximo objetivo, você já coletou da superfície até 1, agora você vai cravar de 1 a 2. Quando você vai tentar cravar de 1 a 2, dentro do amostrador, dentro do liner, que está dentro do amostrador, entra o solo que caiu e entra o solo de 1 a 2 metros que você está querendo cravar. Muito bem, aí retiramos o amostrador e as hastes prolongadoras que ficam acima dele, novamente o furo fica aberto, e a possibilidade aí de desmoronar é ainda maior, porque o furo está aberto até 2 metros, não só até 1 metro, mas agora está aberto até 2 metros. Da mesma forma, é muito mais provável que se arraste o material até a profundidade de 2 metros quando você vai reintroduzir o seu amostrador. Novamente, do 2 ao 3, será uma amostra que mistura solo daquela profundidade com a que caiu. Então, são amostras não representativas. São Direct Push, tem liner, mas a amostra não é representativa, porque a gente está deixando o furo aberto, e quando deixa o furo aberto, mistura solo que caiu com o solo que você quer coletar. Imagine essa confusão toda que eu estou falando a 8 metros ou a 12 metros. Imagine quanto solo não representativo está sendo coletado nesse liner. E pior, esse solo não representativo está sendo coletado, está sendo descrito, está sendo analisado em campo, está sendo selecionado, colocado no frasco, enviado ao laboratório e analisado. E nós não temos a menor ideia da profundidade de onde veio aquela amostra de solo que a gente fez todo esse trabalhão, porque a gente usou uma ferramenta que não permite a coleta de amostras representativas. Agora imagine isso ocorrendo na zona saturada. Você tira o amostrador e cai água potencialmente contaminada no fundo do seu furo. Ou cai a Nepo dentro do seu furo. Então, pessoal, é um absurdo, A amostragem de solo com furo aberto, mesmo que seja Direct Push, não deve ser feita, porque não permite a coleta de amostras representativas. Bom, como é que poderia ser feito então? Existe uma modalidade de Direct Push chamada Dual Tube, ou tubo duplo, onde se crava uma haste externa, que essa haste externa serve como amostrador, e por dentro da haste externa vai o liner. Só que após a cravação do primeiro tubo duplo, a haste externa mais a haste interna, digamos aí como exemplo a 1 metro, tiramos do solo somente o liner. A haste externa fica no furo, revestindo o furo. Aí a gente recoloca o liner, outro liner é óbvio, A gente recoloca o liner, que vai, nesse caso, certamente chegar exatamente na profundidade de 1 metro, já que o furo está revestido, não entrou material de lugar nenhum ali. Você coloca o liner, ele vai lá, pum, certinho no 1 metro. E aí, conectado no liner, acima dele, a gente rosqueia uma haste fina, que vai ser a haste interna. E na haste externa, que já está no solo, revestindo o furo, a gente rosqueia outra haste externa. Cravamos todo esse conjunto, hastes externas, hastes internas e liner, simultaneamente repetindo o processo. Então tudo isso é cravado até o 2º metro. Daí de dentro a gente tira haste interna e liner. E aquelas duas hastes externas estão ali revestindo o furo de sondagem e não desmorona nenhum solo. E a gente vai tirando sempre
o liner com as hastes internas por dentro desse revestimento. Dessa forma, todas as amostras coletadas são representativas da profundidade que a gente realmente quer, da profundidade em que o liner foi cravado, porque não entrou realmente nenhum material externo pelo furo que estava revestido, muito bem revestido pelas hastes externas. A única exceção para isso é quando o solo é muito arenoso e há uma grande pressão de água, né? Então uma grande coluna de água. Nesse caso, pode entrar água por baixo do amostrador, né? Por baixo das hastes externas. Mas ainda assim, seria a modalidade que menos entra água por baixo, porque o diâmetro dela é pequeno, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o diâmetro de um revestimento de um trado manual, entra muito mais água, porque o diâmetro é muito maior. Ou uma hollow, né? Então tem um diâmetro interno, a hollow tem um diâmetro interno de 4 polegadas, imagina quanto de água entra por baixo dessa hollow. Então, nesse caso, o dual tube é o que menos entra água, mais entra. Então, essa é uma exceção aí, né? Que o revestimento não funciona muito bem. Mas é somente nesse caso que não funciona bem. Resumindo, o dual tube é uma beleza, né? Uma modalidade de direct push que é realmente muito boa. Rápido, eficiente e coleta amostras representativas. Só que não é tão fácil de cravar, porque você tem que cravar um tubo duplo, né? Então você tem que cravar o tubo externo e o tubo interno, tudo junto. E esse tubo externo, esse revestimento, sofre um atrito lateral por toda a parede das hastes, né? Então em toda a composição vai sofrendo atrito lateral que segura essas hastes e dificulta a cravação. Aí você precisa ter uma máquina potente, um martelo potente, um monte de coisa. Bom, enfim, recomendo, na maior parte dos casos, que você utilize essa modalidade de direct push chamada dual tube. Sempre que possível, use o dual tube, porque certamente é melhor que as outras. Existe uma outra modalidade de direct push muito boa, que é chamada de piston sampler. Essa modalidade não reveste o furo, mas coleta amostras representativas. Mas como é que isso acontece, meu Deus do céu? Bom, ele entra fechado, né, o piston sampler entra fechado e só abre na profundidade desejada. Então vamos lá, no primeiro metro, vamos dar um exemplo de 1 metro em 1 metro, né? No primeiro metro ele é igual ao single tube. Crava o amostrador, tira o liner, furo aberto, tá lá, lambança. Só que agora, ao recolocar o amostrador no furo aberto até 1 metro, esse amostrador entra fechado na sua extremidade inferior. É fechado como? Ele é fechado por um cone de aço. Esse cone de aço impede a entrada de solo durante essa reintrodução do amostrador no furo. Esse conezinho de aço é preso por hastes prolongadoras internas, que inclusive passam por dentro do liner. Então, está o amostrador, tem o liner, por dentro desse liner tem uma haste prolongadora, uma haste fina prolongadora, e essa haste fina prolongadora se conecta a esse cone, um cone de aço que tampa o amostrador. E aí tem diferentes tipos de piston sampler. Eu vou falar aqui sobre o que eu conheço mais, fabricado pela AMS, e também é a mesma coisa de uma linha recente da Geoprobe. Bom, acima do amostrador acoplam-se hastes externas, igual no dual tube. E por dentro, a gente acopla na haste que segura o cone que tampa o amostrador, a gente acopla outras hastes internas. Quando chega na profundidade de interesse, no nosso exemplo, quando chega a 1 metro, a gente retira as hastes internas e com elas sai também o cone que estava tampando a extremidade inferior do amostrador. E aí nesse ponto, o amostrador está livre por baixo e pode ser cravado. Aí a gente crava de 1 a 2 metros e o solo entra no amostrador, que entra no liner, né? É praticamente só o solo que a gente quer. E eu digo praticamente só. Por que praticamente? Porque no processo de reinserção do amostrador tampado no furo, se houver muito material caído no furo, ou se houver muita água que caiu no furo aberto, esse material fica na parte de baixo do furo. E mesmo que esse material seja empurrado pelo amostrador fechado, sempre tem uma possibilidade de haver um distúrbio logo abaixo desse amostrador tampado. E a gente tira a tampa, e esse distúrbio vai ser coletado nessa manobra de amostragem. Mas, de modo geral, é praticamente só o solo que a gente quer, e isso, em geral, é muito bom. Então, é uma amostra bem representativa. Bom, após cravado o amostrador aberto, a gente tira tudo e o furo fica novamente aberto. Aí a gente monta novamente o piston sampler, ele entra fechado até 2 metros, retiramos as hastes internas com o cone para abrir o amostrador, cravamos o amostrador de 2 a 3 metros e sacamos tudo, e assim por diante. Como vocês podem imaginar, é um processo bem lento, muito mais lento que o dual tube. Falei das desvantagens aqui, né, do piston sampler, mas tem uma grande vantagem. Nos pontos em que a água quer entrar por baixo, né, do revestimento, que atrapalha o dual tube, o piston sampler não sofre com isso, né, porque ele vai entrar fechado e só abre onde você quer, então a água que porventura esteja entrando por baixo pode entrar à vontade porque você está entrando com o amostrador fechado e só abre onde você quer. Nesse caso, o piston sampler coleta a amostra mais representativa possível. Por isso, eu recomendo levar para o campo tanto o dual tube quanto o piston sampler,
Quando nós na ECD atuávamos diretamente com sondagens, o mestre Charles ia para o campo e tudo mais, a gente sempre levava as duas modalidades, o Dual Tube e o Piston Sampler. Eu recomendo que vocês solicitem isso aos seus fornecedores de sondagem. Se você vai contratar uma sondagem, está pensando em coletar amostras representativas, fala para a pessoa, eu quero Direct Push, eu quero Dual Tube e quero Piston Sampler. E aí no campo a gente avalia qual é a melhor situação. Bom, você pode estar se perguntando aí, né? Tem outro jeito de fazer? Eu não sei onde tem Dual Tube, não sei onde tem Piston Sampler aqui no Brasil, é difícil de comprar, é difícil de contratar. Sim, tem um jeito. Usar aquele Single Tube, aquele que deixa o furo aberto que eu falei que não é bom, mas revestir o furo. A melhor forma de fazer esse revestimento do furo para usar em conjunto com o Single Tube é revestir o furo com Hollow Steinauger ou trados ocos helicoidais. E aí o furo fica revestido enquanto você coleta essas amostras com Single Tube por dentro. Parece bom, mas tem alguns poréns nessa ideia que nem sempre a gente presta atenção. Mas eu aqui nesse episódio vou chamar a atenção de vocês. Por favor, preste atenção nessas pegadinhas aí de usar o Single Tube revestido por Hollow. Bom, a ideia é cravar o seu amostrador Single Tube, novamente no nosso exemplo, 1 metro. Crava o Single Tube, retira o Single Tube, o furo fica aberto e todo aquele problema. Só que agora nós vamos recortar o furo com trados ocos helicoidais. O que é recortar? É fazer um furo por fora daquele furo onde você amostrou o solo e fazer esse furo por fora com trados ocos helicoidais e esse recorte do furo vai revestir o furo. Esses trados ocos helicoidais, obviamente, não podem ser usados abertos embaixo, senão entraria um grande tarugo de solo de 4 polegadas dentro dos trados ocos e essa não é a ideia. Você precisa usar alguma coisa para entupir os trados ocos. E aí vem uma pegadinha. Eu recomendo fortemente o uso de uma ferramenta interna que vai dentro dos trados ocos, dentro dos hollows. Essa ferramenta interna chama peso. E ela chama peso porque é um cilindro de ferro de mais ou menos 4 polegadas de diâmetro. Essas 4 polegadas são equivalentes ao diâmetro interno dos hollows. E tem mais ou menos uns 50 a 70 centímetros de comprimento. E em cima dela tem saída para as hastes prolongadoras do seu Single Tube. Tá? Então a haste que você usa para manejar esse peso é a mesma que você usa para prolongar o seu amostrador aí, Single Tube. Bom, na extremidade inferior desse peso tem uma ferramenta que ajuda a recortar o solo e mandá-lo para as espirais dos trados ocos. Essa ferramenta é chamada broca de arraste ou broca de 3 asas, ou em equipamentos importados, essa ferramenta é chamada center head. Dessa forma, o peso impede que o solo entre por baixo dos revestimentos, ou seja, entre por baixo dos trados ocos. E ainda a perfuração com Hollow é facilitada pela ação dessa broca de arraste desse center head. Mas vamos lá, vamos voltar ao procedimento da amostragem. A gente deve furar com os trados ocos recortando até 1 metro. Então você fez o Single Tube, tirou o Single Tube, o furo ficou aberto, e você entra recortando com o trado oco com peso até 1 metro. Aí a gente remove o peso e coloca um amostrador Single Tube. Nesse momento a gente coloca um amostrador Single Tube e ele vai até 1 metro, porque o trado oco recortou e o furo está livre, está limpo, da superfície até 1 metro. E aí você crava o amostrador de 1 a 2 metros, tira o amostrador e o furo de 1 a 2 fica aberto, mas não tem problema, porque você recoloca o peso dentro do Hollow e recorta com a Hollow até os 2 metros. Aí, nos 2 metros você tira o peso, coloca o amostrador, crava de 2 a 3 e assim vamos indo. Só que tem bastante gente aqui no Brasil que prefere usar uma portinhola na parte inferior dos Hollows ao invés do peso. Usa essa portinhola para evitar ter que colocar e tirar o peso. E colocar e tirar o peso demora. Então, se usar a portinhola é mais rápido. Essa portinhola supostamente abre quando você coloca o amostrador por dentro dos Hollows. E supostamente fecha quando você saca o amostrador. Na prática, é óbvio. É uma sondagem pesada, com uma força hidráulica numa máquina, no meio de um monte de solo com água, areia, argila, barro e tal. Isso não vai funcionar direito nunca. Via de regra, ou a portinhola não abre ou ela não fecha. E o sondador, para ajudar na abertura da portinhola, sobe um pouco as hollows. Esse sobe um pouco é, em geral, meio metro. Então, imaginando que você recortou até 5 metros com a hollow, e daí você vai amostrar dos 5 ao 6 com o Single Tube. Para abrir a portinhola, o sondador sobe meio metro, então ele sobe até 4,5. E aí, quem garante que não desmorona solo do 4,5 ao 5? E ainda mais que é um solo que você já desagregou, porque você já furou ele, né? Quando você puxa a hollow para cima, é muito tranquilo do solo desmoronado 4,5 ao 5. E mais, com a portinhola, o solo abaixo das hollows vai sendo socado, porque não tem aquela broca de arraste para expulsar o solo
e jogar ele nos helicoidais dos trados ocos. E como o solo abaixo das rolos vai sendo socado, gera um grande distúrbio, ainda mais em grandes profundidades. Agora, imagine isso ocorrendo, digamos, a 10 metros, com NA em 2 metros. Imagina a lambança de água dentro do furo, que supostamente estaria revestido, e você está coletando distúrbio, o solo desmoronado e a água que caiu, achando que está tudo certo porque você revestiu o furo. Só que não, né? Você não revestiu o furo utilizando uma metodologia como essa. E aí uma outra coisa muito comum é a portinhola não fechar após a retirada do amostrador. Se ela não fechar, vai entrar muito solo dentro dos trados ocos durante o recorte. Isso será coletado no próximo liner e vai ser muito ruim. Nesse caso aí da portinhola, né, que não abre ou não fecha e causa todo esse problema, a única forma de fazer um negócio bom seria usar o piston sampler por dentro dos rolos. Só que você entra com o piston sampler até a profundidade desejada, abre o piston sampler, né, retira aquele conezinho de aço que tampa o liner, e aí sim você crava para amostrar. Então a única forma de minimizar o problema é o piston sampler por dentro desses rolos com a portinhola. Mas o peso tem problema também? Sim, o peso tem problema também, especialmente em solo saturado, com grande coluna de água e tal. Mas numa situação comum, o uso do peso é muito superior ao uso da portinhola. Pensando aqui, claro, na representatividade da amostra, não em demora na amostragem, né? Inegavelmente, a portinhola é muito mais rápida, e por isso ela é muito usada. Mas, na minha opinião, não deveria ser usada para coletar amostras representativas de solo. E aí uma outra coisa que é muito comum é o pessoal resolver coletar várias amostras com single tube, sei lá, 3 amostras, 5 amostras, 6 amostras, 7 com single tube, para só daí recortar e revestir o furo. Depois de 3, 5, 7 amostras de solo com single tube, entra o revestimento, né, entra o rolo recortando e revestindo. Obviamente isso não tem nenhum sentido, porque o objetivo do recorte com a rolo é justamente revestir o furo a cada manobra de amostragem. E aí, por fim, a última dica para quem usa o single tube revestido por rolo. Penso que é muita gente. Atenção nas manobras. Se o seu amostrador tem 1,20 m e sua rolo tem 1,5 m ou 1 metro, cuidado. Esse recorte precisa ficar casado perfeitamente com o seu 1,20 m do amostrador aí. Eu já vi muitos casos de erro nesse casamento. E na prática, as pessoas cravavam 1,5 m um amostrador que tem 1,20 m, tornando uma amostra empaçocada dentro do liner, portanto não representativa. Bom, pessoal, então resumindo, se o objetivo da sondagem é coletar amostras de solo, independente do porquê essas amostras estão sendo coletadas, é essencial que as amostras de solo sejam representativas, e para isso o furo, no mínimo, tem que estar revestido. Para a caracterização do meio físico, essas amostras podem ser coletadas com trado manual revestido, são menos representativas, mas é aceitável, ou por cravação contínua, né, também chamada de direct push. E aí nas modalidades dual tube, piston sampler ou single tube revestido por rolo Steinauger, desde que esse revestimento com rolo tenha alguns cuidados, como eu citei aqui. Se o objetivo das amostras de solo é verificar a presença de substâncias químicas voláteis em análises químicas, é preciso que sejam coletadas no liner. Portanto, nesse caso, o trado manual, mesmo com revestimento, não é adequado. Tá? Então, nesse caso, precisa ser o direct push, dual tube, piston sampler ou single tube revestido por rolo. Legal, mas e se o objetivo é fazer um furo? Digamos, fazer um furo para instalar um posto de monitoramento. Bom, nesse caso podem ser usadas várias outras metodologias, porque a gente não precisa de tanto rigor assim na perfuração. Aí dá para a gente citar como exemplo de metodologias adequadas para fazer um furo o rolo Steinauger, né, o trado oco helicoidal, os trados sólidos, também chamado de solid auger, o trado manual e muitas outras metodologias que fazem o furo. Só que a gente tem que prestar atenção em 2 pontos muito relevantes. O primeiro, é importante, é desejável que o furo seja revestido para que se tenha uma boa integridade no furo de sondagem, que esse furo esteja livre para que a tubulação desça livre, né, que a tubulação possa descer na posição correta, e também para que os materiais como pré-filtro, bentonita, cimento e tal, atinjam as suas posições importantes dentro do espaço anelar ali, né? Bom, esse revestimento é particularmente necessário e até obrigatório em áreas sabidamente contaminadas com a presença de fase líquida emissível ou de produto emissível no solo. Nesses casos, o revestimento é essencial e, repito, obrigatório. Portanto, as opções, nesse caso, ficam mais restritas ao, trado manual com revestimento e ao rolo Steinauger, trados ocos helicoidais, sendo esse rolo Steinauger muito mais indicado, com certeza. O solid auger, por exemplo, não é indicado, porque se você vai atravessar
a contaminação que está em fase líquida emissível com o trado espiral, né, com o trado helicoidal sólido, você precisa sacar esse trado helicoidal sólido, o furo fica aberto e quando você vai instalar o poço, caiu um monte de coisa ali naquele furo, né? Você não quer isso. Resumindo, fazer um furo para instalar um poço de monitoramento, você pode usar outros métodos de sondagem, o mais indicado, sem dúvida, é o trado oco helicoidal. Qualquer metodologia de sondagem que você utilizar para instalar o poço, de preferência tem que ser um furo revestido. Eu digo de preferência na maior parte dos casos, porque se é um caso de área-fonte ou de uma área que tem uma fonte secundária, é obrigatório que o furo seja revestido. O segundo ponto relevante aqui, para a instalação do poço de monitoramento, é essencial e é obrigatório pela norma 15495.1, aquela norma que todo mundo diz que segue, mas na verdade ninguém segue, e sobre a qual eu falei no episódio 75 desse podcast, né? Pegue lá de novo, por favor, ouça o episódio 75, que eu falo sobre a norma 15495.1. A norma diz que é preciso fazer um reconhecimento do meio e uma definição da zona-alvo a ser monitorada pelo poço. Ou seja, é preciso identificar, delimitar e caracterizar adequadamente as unidades hidroestratigráficas e instalar o poço em uma unidade escolhida. Portanto, pela norma 15495.1, é preciso que a sondagem para amostragem de solo já tenha sido feita antes de se fazer o furo para instalar o poço. Vou repetir aqui, porque é um negócio essencial. Para você fazer o furo para instalar o poço, você precisa antes ter feito uma sondagem para amostragem de solo, no mínimo para você definir as unidades hidroestratigráficas, definir e caracterizar a zona-alvo, onde você vai colocar a seção filtrante do seu poço. Isso a norma 15495.1 pede. Se você não faz isso, você não está seguindo a norma 15495.1, que é a norma de instalação de poço. Então você precisa amostrar o solo primeiro e depois você vai instalar o poço. Não é na mesma hora. O que a gente faz hoje em dia é fazer o furo para instalar o poço. Enquanto faz esse furo, tenta coletar amostras de solo, mas isso, como vocês viram nesse episódio e no episódio 75, isso é bastante errado, tá? Não façam isso. Primeiro amostra o solo, depois, se é que é necessário, você instala o poço, e se você instalar o poço tem que ser ele correto, na zona correta, né? Na unidade estratigráfica correta, profundidade correta, abertura da seção filtrante ali do tubo filtro correta, granulometria do pré-filtro correta, tudo isso tem que estar certinho. Isso aí, essa sequência de coisas, né? Primeiro a amostragem, depois o poço, é algo que pouca gente dá atenção, mas é essencial, talvez aí seja a coisa mais essencial que temos que aprender para a investigação de uma área contaminada. A gente primeiro amostra o solo, nessa amostragem de solo a gente entende a contaminação, a sua relação, né, dessa contaminação com o meio, e só depois a gente instala os poços. Fica mais caro fazer isso? Não, na verdade isso fica mais barato, porque se você chegar furando e jogando os tubos no furo, suas informações não valem praticamente nada, e você vai estar gastando dinheiro, aparentemente você vai gastar menos dinheiro, mas você vai gastar um dinheiro importante, e não vai obter nenhuma informação aceitável. Então, fazer isso, o errado, é mais caro. Bom, enfim, depois que o meio está adequadamente entendido e o objetivo seja, digamos, instalar um poço a 18 metros e 35 centímetros de profundidade, em uma área que não é fonte, e você sabe de tudo isso, 18 e 35, área que não é fonte, porque você já fez as amostragens de solo antes, várias metodologias dão conta de fazer esse furo para instalar o poço. E aí você pode escolher a que mais lhe convém. Então, resumindo, fazer um furo é muito mais fácil do que fazer uma sondagem para amostrar o solo. Só que, para fazer o furo, você tem que ter amostrado o solo antes. Bom, e nos casos que a gente tem que investigar a rocha? Bom, a primeira coisa é preciso que você esteja absolutamente certo de que você precisa realmente investigar a rocha. Não é porque ficou duro quando você começou a fazer a sondagem com trado manual, ou ficou impenetrável com trado manual, ou mesmo com rolo, que você vai sair fazendo furo na rocha. Você precisa ver se você tem uma contaminação, se você tem uma fonte primária que vazou, se você tem uma fonte secundária, se você achou essa fonte secundária, e se essa fonte secundária tem a possibilidade de migrar, de particionar contaminante para a rocha, seja fraturada, seja sedimentar, mas se essa fonte tem a possibilidade, tem a condição de aportar contaminante para o aquífero que está na rocha. Se tiver essa possibilidade, você tem que fazer um entendimento da geologia regional para ver que rocha que é e quais são as possibilidades desse aquífero na rocha estar ou não contaminado, se é fratura realmente, se é sedimento, se é na alteração, etc. Então você faz tudo isso antes de efetivamente investigar a rocha, de fazer um furo na rocha. Tá? Tudo isso você precisa fazer antes de sair furando na rocha.
e você não vai sair furando na rocha jamais em cima de uma área-fonte. Bom, imaginando que você precisa realmente investigar a rocha. Tá? Você fez tudo isso aí que eu falei e você fala, sim, eu preciso investigar a rocha. Bom, feito isso, o passo seguinte é ver se você precisa e se você quer investigar ou a rocha alterada, por exemplo, uma rocha alterada dura, que é impenetrável ao Holocene Auger, ou se você quer investigar realmente a rocha sã. Em geral, você vai querer investigar a rocha alterada dura, porque nessa alteração mais próxima da rocha sã é onde tem uma porosidade, uma permeabilidade maior, e é possível que o seu contaminante esteja lá. Então, a primeira coisa, você vai investigar a rocha alterada dura, e depois, se for necessário, você vai investigar a rocha sã. Bom, mas seja como for, a lógica é a mesma. Você não pode chegar querendo fazer um furo na rocha. Você precisa entender o meio, e para isso você precisa coletar amostras. E aí, no caso, são testemunhos. Amostras da rocha são chamados de testemunhos. Isso, coletar esses testemunhos, só é possível usando uma sonda rotativa com coroa diamantada. Então, pessoal, em uma investigação da rocha, você precisa de testemunhos da rocha. Parece óbvio, né? Mas as pessoas às vezes esquecem disso. Então, se você está investigando o solo, você precisa de amostra de solo. Se você está investigando a rocha, você precisa de amostra da rocha. Então, você precisa de testemunho. Repito, você só vai ter esses testemunhos de rocha se usar sonda rotativa diamantada, com barriletes. Eu não vou ficar me estendendo aqui, mas tem várias técnicas e vários diâmetros para coletar os testemunhos. Eu sugiro que você use o diâmetro NQ para investigar a rocha. O diâmetro NQ tem um pouco mais de 2 polegadas. É um diâmetro bom, te permite uma boa descrição desse testemunho e permite fazer ensaios na rocha, e ao mesmo tempo não é tão grande que exija demais a sua máquina. Prefira também fazer a sondagem com wireline. Né? O wireline é uma metodologia, é uma espécie de dual tube para rochas. Tá? Então você tira o testemunho por dentro do barrilete, é muito mais eficiente, mais rápido e mais seguro. Então, prefira usar o wireline e prefira, para investigar a rocha nessa fase, né, que você tem que conhecer a rocha, coletar os testemunhos, prefira usar o diâmetro NQ. É muito importante você saber que esse tipo de sondagem, né, a sondagem rotativa, usa água como fluido para resfriar a coroa de perfuração, e essa água serve também para expulsar a camada inconsolidada, ou seja, a camada de solo. Em resumo, você vai ter uma alta produção de lama, né? Lama aí é água com solo proveniente da sondagem. E aí muita gente pensa em recircular essa lama, né? Você faz várias caixas para decantar essa lama que sai, e lá no final você tem a água, né? E você reinjeta essa água para aproveitar a água e para não fazer muita sujeira. Recomendo que você não use esse método. Recomendo que você nunca recircule água em uma sondagem rotativa em uma área contaminada. Porque se você está investigando uma área contaminada, você não vai, provavelmente, né, você não vai querer correr o risco de recircular uma possível contaminação do solo para a rocha. E se você não recircular essa lama, você vai ter que recolher toda essa lama que sai da sondagem. Então, uma produtividade normal, você vai usar aí de 1.000 a 5.000 litros de água por dia. Então, você vai sair de 1.000 a 5.000 litros de lama de dentro desse furo por dia. Bom, como é que é essa sondagem rotativa? Ela é feita com um revestimento, né? Então, você entra primeiro com um revestimento, e o revestimento entra também rodando, né? É um revestimento de sondagem rotativa específico para isso. E esse revestimento passa por toda a camada de solo, né? Esse solo vai sendo expulso lá para cima, como eu falei, né? Com a bomba, a água e a lama vai sendo expulso para cima. E esse revestimento vai entrando, e você precisa cravá-lo em algum lugar. Se você vai investigar a rocha alterada dura, você vai cravar ele no início da rocha alterada. Se você vai investigar a rocha sã, você vai cravar esse revestimento na rocha sã. Em sondagens rotativas convencionais para mineração, para geotecnia, esse revestimento aí que é cravado na rocha sã, né, em geral, mas no nosso caso pode ser cravado na alteração de rocha, esse revestimento é sacado no fim da sondagem. Para o nosso caso de investigação de áreas contaminadas, recomendo que vocês não tirem esse revestimento. É mais caro, você vai deixar um revestimento, uma coluna de revestimento inteira lá e uma sapata, mas é mais seguro. Você vai prevenir a migração de tudo que está aqui em cima lá para a sua região mais sensível, que é ou a alteração da rocha ou a fratura da rocha. Então é uma região muito sensível, você pode levar uma contaminação importante para onde você não quer levar. Então é preferível você deixar o revestimento cravado ali, mesmo após o término da investigação, da coleta dos testemunhos e tal. Bom, após essa investigação com a coleta de testemunhos, se for necessário instalar um posto de monitoramento na rocha sã ou na rocha alterada dura, você pode fazer um novo furo com esse objetivo. E esse novo furo, você pode usar uma rotopneumática, por exemplo. Mas você só pode usar uma rotopneumática depois de delinear seu modelo conceitual e entender o seu meio físico. Ou você pode usar a mesma sonda rotativa, mas com um diâmetro maior,
o chamado diâmetro H, que tem 4 polegadas, e esse diâmetro H permite a instalação do poço de monitoramento de 2 polegadas tranquilamente. É fundamental que a camada do solo seja adequadamente revestida e que, no caso do poço ser instalado na rocha sã, você deve deixar perdido um segundo revestimento. Esse revestimento que eu acabei de falar que é usado na sondagem rotativa. Então você faz um revestimento no solo, depois você entra com um revestimento de sondagem, que você vai deixar perdido lá, e aí você entra com um barrilete abaixo desse para fazer o furo na rocha sã, que você quer instalar o poço, na fratura que você escolheu, e aí você instala o poço. E esse poço está isolado pelo revestimento perdido e pelo revestimento na camada de solo. Então é uma operação complexa. A empresa que está fazendo isso para você tem que saber o que está fazendo, tem que ser uma empresa que tenha uma certa experiência, pelo menos, no setor ambiental, porque as empresas de mineração, de geotecnia, fazem furo assim adoidado, né? Eles não costumam seguir todos os protocolos de segurança ambiental que a gente quer que eles sigam. Então você tem que escolher uma empresa que tenha uma certa experiência no setor ambiental. Bom, em resumo, fazer a investigação na rocha usando sonda rotopneumática direto é um erro, pois esse método, a sonda rotopneumática, tem um martelo de fundo ali que vai destruindo toda a rocha. E você não consegue analisar a rocha, muito menos eventuais fraturas. Se você quer saber onde está a fratura, você entra com a rotopneumática, você não vai saber nada. Você vai entrar arrebentando tudo, soprando tudo para cima com um compressor de alta pressão e um martelo de alta potência. Você vai destruindo a rocha e jogando aquela poeira para cima. É uma sonda muito boa para fazer furo, principalmente furo com o objetivo de instalar poços tubulares profundos, para a produção de água, né, que você quer pegar a maior quantidade de água possível, mas para investigação de áreas contaminadas, para investigação do meio fraturado, para investigação da rocha, não é a melhor escolha. Ela só seria válida, no nosso caso, depois que você investigou a rocha e escolheu, eu quero um poço na rocha a 23,5 metros, por exemplo. E aí você vai com a rotopneumática até 23,5 metros, instala o poço e aí fica tudo certo. Fora disso, para a investigação, tem que ser uma sonda rotativa. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido as metodologias de sondagem, de solo, de rocha, e qualquer dúvida eu estou à disposição, é só mandar perguntas para mim. Esse episódio veio de diversas perguntas que eu tenho recebido e respondi recentemente, mas a gota d'água para eu realmente fazer o episódio foi a ideia que a Lilian Puerta me deu 2 semanas atrás. Então, Lilian, poxa, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bacana, que você tenha entendido os principais conceitos. E tanto ela quanto vocês, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar aqui com esse episódio. Deixei muitos detalhes de sondagem de fora, né? E dependendo do que vocês acharem desse, a gente pode fazer um outro mais para frente com os detalhes das metodologias de sondagem que vocês quiserem ouvir aí. Bom, agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consult como patrocinador Ouro, a Vapor Solutions como patrocinador Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí pelas redes YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, newsletter e continuem conectados conosco. Somos atualmente em 498 assinantes da newsletter, que número interessante, né? Quase 500. Somos em 418 inscritos no nosso canal do Telegram, 931 inscritos no canal do YouTube, muito legal, quase 1.000, 850 seguidores e seguidoras no Instagram, além de 48 apoiadores financeiros no Apoia-se, aos quais agradeço demais. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.